Pois muito bem, graças a ele você percebe o mundo, se movimenta, lembra das coisas, sente emoções e consegue inclusive escutar e entender o que estou falando agora. Pesando em média 1,5 kg, o mais complexo dos órgãos humanos está bem aí dentro da sua cabeça, o cérebro, para nos ajudar a desvendar os mistérios e derrubar mitos sobre o funcionamento dessa parte tão importante do nosso corpo. O Núcleo de Neurociências, em conjunto com o Programa de Pós-Graduação de Neurociências da UFMG, realiza a Semana do Cérebro. A programação segue no Espaço do Conhecimento, né? Começou ontem com um evento aqui no Campus Pampulha, segue no Espaço do Conhecimento e conta com a realização da oficina O que você tem na sua cabeça, além de sessão comentada do filme Her. Para a gente falar sobre o evento, sobre o cérebro, eu converso agora com o coordenador da Semana do Cérebro deste ano, tá? E professor do Núcleo de Neurociências da UFMG, professor Bruno de Souza. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa. Bom dia. Professor, é um prazer aqui falar um pouquinho de cérebro. Prazer é nosso, professor. Muito obrigado pela participação. Eu sei que o cérebro aí, professor, é um órgão bastante complexo, mas o senhor pode nos explicar um pouco sobre o seu funcionamento? Por que ele tem essa importância aí, né, vital, literalmente vital para o nosso funcionamento? Claro. É interessante que o interesse sobre o cérebro ele é histórico, né? Porque a gente sempre quer entender um pouquinho do autoconhecimento. E o cérebro ele tem um papel interessante de integração de informações. Até um pouco tempo atrás, se a gente pensar bem, até o final do século XIX, a gente não sabia que tinha neurônios. O cérebro era como se fosse uma massa branca. Então, graças a um trabalho de um pesquisador chamado Ramón y Cajal, um espanhol, a gente descobriu que tinha células dentro do cérebro e aí, com as pesquisas nos últimos 100, 150 anos, a gente vem entendendo bem como o cérebro funciona. E é interessante porque a função mais interessante dele é o fato dele ser uma esponja. Ele pega muita informação e ele integra essas informações e apesar de todas as suas falhas, o que é muito interessante, por causa das falhas a gente consegue, por exemplo, ver um filme, que é vendo uma sequência de fotografias a gente tem uma ideia de ilusão, que é uma falha do cérebro, que apesar de todas as suas falhas é um órgão impressionante, né? Que deixou de ser uma caixa preta, mas ainda fascina pelo tanto de encanto e novidades que ele ainda pode passar pra gente. Legal, professor, quando você fala aí de falhas, né, que a gente consegue ver um filme, isso é muito interessante, né, professor? Porque parece ali que é o cérebro funcionando perfeitamente, mas é pelo contrário, é justamente por essa falha que a gente tem essa experiência. Exatamente, e é muito interessante porque a gente tem essas ilusões ópticas, e como eu falei, o próprio cinema, tudo isso são falhas do mecanismo do cérebro, de como a gente enxerga as coisas, e ele cria essa ilusão que é o cinema. A gente vê, por exemplo, um jeito fácil até de olhar, de pensar, é quando a gente olha o cosmos, a gente enxerga um espectro tão pequeno de ondas e de cores, e na verdade tem um espectro imenso de raios-x, raios gamas, que nós não vemos, mas evolutivamente não foi importante pra gente. Uhum. E então, professor, a gente tem conseguido aí desvendar muitos mistérios dessa caixa preta da nossa cabeça, professor? Sim, nossa, tem muita coisa bacana que a gente já sabe hoje. Na verdade, até a caixa preta não existe mais. Uhum. A gente tem muita técnica interessante, não só como em humanos, mas também com animais, em que a gente consegue manipular o comportamento do animal, entendendo qual que é o seu circuito neural. Tem um trabalho recente do ano passado, de um pesquisador que ganhou um prêmio Nobel, provavelmente vai ganhar o segundo, chama o professor Tonegawa. E ele consegue identificar qual circuito neural, qual o conjunto de neurônios que deu medo para um camundongo e ele consegue apagar através de uma manipulação, o que futuramente pode ser uma terapia. Oh. E as pesquisas também elas são feitas aí com o cérebro, professor? Por exemplo, abrindo o cérebro, descobrindo aí esse órgão com as mãos mesmo? Como é que é? Sim, a gente faz muitos experimentos. Em humanos é muito mais difícil, logicamente, claro, porque a gente precisa ou de um neurocirurgião ou fazer por imagiamento. Mas é muito comum, por exemplo, que durante uma neurocirurgia para Parkinson ou qualquer outra cirurgia, que abra a calota craniana, ou seja, tira uma parte do crânio, expõe o cérebro e enquanto a pessoa está acordada, você faz a cirurgia. Então você consegue mexer e a gente descobre muito do comportamento humano, da função do cérebro no comportamento humano, enquanto a cabeça da pessoa está aberta. E é legal porque o cérebro não tem receptor de dor. Os receptores de dores ficam na pele, em tecidos, no nosso corpo, mas não no cérebro. Então se eu mexer no meu cérebro, eu mudo o comportamento sem ter nenhuma dor. E é assim que a gente faz algumas cirurgias. Nos animais a gente faz a mesma coisa.
Olha só. E então, quando a gente pensa, né, em algumas doenças, né, professor, e alguns diagnósticos aí que não é físico, não é um problema físico ali, que não é uma cirurgia que resolve, mas é também uma cirurgia, por aí que o senhor está falando? Esse é muito interessante, porque é difícil a gente pensar, quando a gente fala em físico, a gente sempre pensa em uma coisa grande, né? É alguma coisa visível ali, né, que a gente vê, que a gente tira, põe, exatamente. Mas tem algumas patologias que elas são químicas, então a gente não consegue enxergar. É físico, sim, mas ela continua sendo físico, né? Isso, exatamente. E aí a gente faz a manipulação farmacológica, né? Através de medicamentos, a gente consegue melhorar. Apesar que eles não são perfeitos. Ainda tem muito para entender como funcionam os medicamentos. E o que é interessante, até através mesmo do estímulo ambiental. Psicoterapia, muda o cérebro, atividade física, muda o cérebro. Então, esses estímulos externos também modificam o cérebro de forma muito física. Muito instigante, né, professor? É instigante. Eu sou suspeito para falar. Muito bem, agora são 10h51. Você está no programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória, estou conversando com o professor do Núcleo de Neurociências da UFMG, professor Bruno de Souza, que coordena a Semana do Cérebro deste ano. Professor, então vamos falar um pouquinho aí da semana, né? A Semana do Cérebro, ela é parte de um movimento global, né? É parte de uma coisa maior aí, não é isso, professor? Sim, exatamente. Tem uma fundação que chama Dana Foundation. E eles sempre, uma das coisas que eles levantaram é porque a gente vem exatamente numa onda, no momento atual, por exemplo, em que a falta de conhecimento da população, dos próprios políticos, fazem com que eles tomem algumas das decisões baseado em nada, em nenhuma informação. Então, esse movimento mundial é exatamente para que a gente mostre o que a gente já sabe sobre o cérebro, sobre as diferenças entre as pessoas no cérebro, como é que ele funciona em relação à homossexualidade, ou em relação à diferença entre um homem e mulher, como ele funciona para tomadas de decisões, em patologias. Então, a ideia do Dana Foundation é que a gente se exponha, que o cientista saia um pouquinho do seu cantinho, e ele expõe um pouquinho que é um trabalho importante social que a gente tem que fazer. A gente vive muito no laboratório. Uhum. E então, professor, o cérebro tem todas essas respostas, todas as perguntas, né, que a gente tem em relação à vida e o pensamento, a resposta toda no cérebro, professor? Sim, eu acho muito difícil. Até mesmo porque, como eu falei, o ambiente muda o cérebro. Então, o cérebro, eu brinco com os meus alunos que o cérebro nunca é o centro do mundo. E apesar de dar aula de neurociências, eu falo assim, o meu objetivo na aula é mostrar que o cérebro não é o centro nem a origem das coisas. Uhum. Então, é sempre bom ver que o cérebro, como ele é uma esponja, desde a infância ele recebe muita informação. Então ele vai se modificando. Então é difícil eu falar que o cérebro é a resposta. Entendi. Porque ele é também um produto do que o ambiente está alterando nele. Então ele sempre é uma mistureba de tudo. É muito difícil saber a origem das coisas só pensando numa coisa só, só no ambiente ou só no cérebro. Legal. Professor... Acho que fica mais legal pensando assim. Né? Saber que não tem um lugar onde buscar resposta, né, professor? Isso aí instiga, é isso que move a vida, né? Não, move a ciência e tudo mais. Professor, e aí o que você tem na sua cabeça, a oficina que vocês vão ofertar aí, né, durante a programação? Fala pra gente como é que ela é organizada, conta um pouquinho das coisas que vocês estão preparando, que as pessoas vão poder ver e aprender. Alô, Luísa? Alô, professor? Professor, o senhor me escuta? Alô? Ih, perdemos o contato com o professor Bruno de Souza. Mas a gente volta, tá bom? A gente volta ao papo de onde a gente parou. Preocupa não, é um papo muito interessante, né, sobre o cérebro, esse órgão aí tão instigante, tão cheio de perguntas, nem com todas as respostas. Enquanto isso, nós vamos fazer o seguinte, eu vou chamar uma música, Carlos Careca, que o nome da música é justamente o nome dessa oficina aí que a gente vai falar sobre ela, né? O que você tem na cabeça. Então a gente vai ouvir aí só para instigar um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá. E olha, uma boa notícia, viu? A gente conseguiu reestabelecer o contato com o professor Bruno de Souza, o professor do Núcleo de Neurociências aqui da UFMG. A gente estava conversando sobre a Semana do Cérebro quando a linha telefônica caiu. Mas olha só, conseguimos restabelecer o contato e vamos terminar esse papo, viu, professor Bruno? Muito obrigada, viu, professor, pela paciência e bem-vindo de novo aqui ao Conexões. Que isso, é um prazer conversar com vocês. Professor, a gente ia começar a falar um pouco da programação da semana, né? O que você tem na sua cabeça é a oficina que vocês vão ofertar aí durante a programação. Gostaria que você falasse pra gente um pouquinho sobre como ela é organizada, das coisas que as pessoas vão poder ver, poder aprender na oficina. Sim, a Semana do Cérebro na verdade, um evento mundial
E a ideia é exatamente para a gente divulgar um pouquinho do que a gente sabe sobre o cérebro, que o cérebro não é mais uma caixa preta, como a gente falava antigamente. Isso. E é um evento interativo, então é bem focado de uma forma lúdica com crianças, para mostrar para as crianças como é um cérebro humano. Tem cérebro de abelha, para eles verem que é uma abelha, também tem um cérebro. A gente tem várias ilusões ópticas para mostrar como o nosso cérebro não é perfeito. Ativação elétrica dos músculos, para a gente ver como é que a gente consegue fazer uma contração muscular. Então isso tudo a gente faz aqui no Espaço do Conhecimento, e é para toda a família, então qualquer pessoa pode vir, é gratuito, logicamente, e a gente também tem alguns outros eventos satélites que a gente faz para também popularização da neurociências. Legal. Um deles vai ser amanhã, na Escola de Arquitetura, que chama Neurociência, Cinema e Pipoca, em que um neurocientista ele comenta as bases neurocientíficas de um filme. Vai ser o Her, que você tinha falado anteriormente. Isso. E por que esse filme, professor? Por que foi escolhido esse filme? A gente sempre busca vários filmes diferentes, né, que tem uma temática que dá para falar um pouquinho de neurociências. E nesse caso é interessante porque o ator, o Joaquin Phoenix, ele acaba se apaixonando por um sistema operacional que é um sistema de um computador. E aí, é lógico, eu não vou estragar o filme, não vou contar, mas mostrando que como a gente tem empatia. E é muito interessante que crianças, por exemplo, se você colocar elas em frente ao computador, uma bolinha com sorriso e uma bolinha sem sorriso, ela acaba tendo mais empatia com a bolinha com sorriso, mostrando que a gente tem uma inerência, uma carga evolutiva nesse comportamento que é de empatia, que a gente acha que a natureza é ruim. Na verdade, a natureza também é muito boa. Legal. E professor, para a gente encerrar, falar um pouquinho sobre as pesquisas aí, né? A gente está falando dessa semana especificamente, mas gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí das pesquisas que vocês desenvolvem no Núcleo de Neurociências da UFMG. Conta um pouco para a gente. Sim, o Núcleo de Neurociências ele é formado por 6 professores. E a gente tem várias pesquisas diferentes. E ela vai desde pesquisa sobre como a gente consegue recuperar uma lesão de acidente vascular cerebral, quando tem uma lesão de sangue, um tumor ou até mesmo um coágulo no sangue, a gente faz pesquisa sobre isso. Tem um professor nosso que ele até já trabalhou um tempo na NASA, e ele faz pesquisa sobre como ativa o cérebro e como é que forma um comportamento pela atividade. A professora Grace trabalha com memória, eu trabalho com desenvolvimento do cérebro, então eu quero saber como é que, se durante a infância, se eu alterar o desenvolvimento, se eu fizer um estresse na infância de um camundongo, de uma pessoa, eu tenho alterações na vida quando ele está adulto. E a gente vem vendo, que é interessante, que recentemente a gente ganhou até um prêmio em relação a isso, que a gente viu que tem diferença até entre homens e mulheres, eles respondem de formas diferentes. Então, enquanto os camundongos fêmeas, eles acabam tendo um maior comportamento de depressão, quando eles são separados das mães, os machos eles têm maior comportamento de ansiedade e agressividade. Então a gente vem fazendo todos esses trabalhos aqui mesmo na UFMG, no Núcleo de Neurociências. Bacana. Professor Bruno de Souza, muito obrigada pela participação. Conte sempre aqui com a gente, viu, professor? Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado e um bom dia, professor. Obrigado, bom dia. Aí esse é o professor do Núcleo de Neurociências da UFMG, coordenador da Semana do Cérebro deste ano, professor Bruno de Souza, a programação do evento, que conta com a realização da oficina, o que você tem na sua cabeça. Também tem sessão comentada do filme Her, teve início hoje, né? Já começou aí, a programação segue no Espaço do Conhecimento, aí também na Escola de Arquitetura, né? Como o professor nos disse, fica e segue até amanhã, até o dia 17. Outras informações, acesse espaçodoconhecimento.org.br, Espaco do Conhecimento, espaço sem cedilha, né? .org.br. O museu fica na Praça da Liberdade, aquele prédio ali da fachada digital, bem na Praça da Liberdade, fácil de achar, bonito, número 700. Para saber mais sobre as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Neurociências da UFMG, você pode entrar no site nnc.icb.fmg.br, nnc.icb.fmg.br. 11h41, né? A nossa entrevista aí foi de 2 partes, porque a gente teve um pequeno problema, mas sei também que você, ouvinte, entende essas coisas, tá bom? Se você quiser ouvir a entrevista completa aí, está na nossa página, se você só pegou essa parte, né? E para quem também só pegou a primeira parte, ela completa estará na nossa página daqui a pouquinho, que aí você pode ouvir de novo, indicar para alguém, tá bom? Fique à vontade.